Finalizando a série Superação, assim como vimos durante todo o mês de novembro, nas quartas-feiras, hoje eu trago à igreja o título de Superação Familiar. E a título de introdução, trazendo à memória tudo que temos passado esse ano, com a chegada do Covid-19 no Brasil e no mundo, vimos o quanto tem sido devastador as crises que a pandemia causou nas famílias. Então, já de início eu quero aqui destacar duas realidades enfrentadas por muitas famílias neste tempo de crise. Primeira realidade é a enfermidade. Muitos tiveram em seus lares, em suas casas, algum infectado, algum ente querido infectado. Até mesmo famílias inteiras foram infectadas, todos de uma vez. E também tivemos aqueles que ficaram em estado grave, e ainda tem, né, meus irmãos, aqueles que ainda estão em estado grave, num leito de hospital. Outra enfermidade trazida por causa da pandemia, foi trazido aqui na igreja pela pastora Edna, ela falou sobre superação emocional, se eu não me engano, né, pastora? E hoje estudos relatam a quantidade, o aumento de enfermidades emocionais, o aumento de depressão, de crises de ansiedade, de síndrome do pânico. Outra enfermidade trazida também junto com a pandemia, infelizmente, é a enfermidade espiritual. Muitos, neste tempo de crise, ao invés de se achegar mais a Deus, ao invés de se apegar mais ao único que pode tirar ele dessa situação, infelizmente, ele se afastou. Hoje temos muitos irmãos que se afastaram da presença de Deus. Temos muitos que esfriou na fé, como dizem, né? Então essa também é uma das enfermidades que o Covid-19 ou essa pandemia tem trazido às famílias de hoje. Segunda realidade que eu quero ressaltar aqui aos irmãos são as perdas. Perdas de entes queridos, perdas do trabalho. Quantos pais de famílias ou mães que sustentam seu lar perderam os seus empregos? Quantos deixaram de levar para casa o seu sustento? Porque muitas empresas fecharam as portas nos primeiros meses de pandemia. Muitas empresas tiveram também perdas financeiras, não só nas empresas, mas também muitas famílias tiveram perdas financeiras, porque não puderam mais ter a sua jornada de trabalho como era antes. E muitos, como foi reduzido a carga de trabalho, também juntamente foi reduzido o seu salário. Isso também trouxe perda financeira. Foi trazido e foi falado aqui também nesta igreja pelo nosso irmão Rodrigo. Outra perda também que eu quero deixar aqui, que é uma realidade vivida por muitos este ano, é a perda do direito de ir e vir. Quantos países, quantas cidades tiveram seus aeroportos fechados ou entradas de cidades fechadas por causa do Covid-19. Nós que podíamos ir
para todos os lugares a qualquer hora que pudéssemos, ou que tivéssemos vontade, foi nos tirado esse direito. Nós perdemos também o direito de ir e vir. Outra perda também que eu quero deixar, que eu quero ressaltar aos irmãos, é a perda do ano letivo. Talvez aqueles que também não perderam um ano, mas também não tiveram êxito nos estudos. Quantos pais e quantas mães tiveram que virar professores, igual eu, sem dom nenhum, né? Então, quantas crianças não sofreram, quantas perdas não vieram com este Covid, com essa pandemia? Eu creio que Jorge Emanuel, que está ali dormindo, hoje era para ele já estar sabendo ler e escrever nesse ano, porque era um ano, acho que, se eu não me engano, um ano principal para ele aprender as primeiras letrinhas. E ele ainda não conseguiu. Eu tenho certeza que foi por causa deste momento, por causa dessa crise, por causa dessa perda. Esses, meus irmãos, é só uns exemplos que eu separei, que muitas famílias têm vivenciado esse ano. Mas precisamos superar, não é? Precisamos superar. E não existe lugar melhor, não existe lições de superação melhor do que aquelas que nós encontramos na palavra de Deus. Então eu convido os irmãos para ler juntamente comigo o livro de Ruth, capítulo 1, do versículo de 1 a 5. Todos encontraram? Então vamos ler. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Estes homens se chamavam Elimeleque e sua mulher. Esse homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os seus filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma órfã e o nome da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Como há semelhança, né, nessa palavra que acabamos de ler. Como foi grande a perda de Noemi. Como foi grande aquele momento de crise que ela estava enfrentando. Mas tudo, meus irmãos, tudo em nossas vidas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Noemi ouviu, já no versículo 6, ela ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. E resolveu então voltar para Belém de Judá, a casa do pão, assim como era chamado Belém. Despediu, pois, Noemi, despediu de suas noras, pedindo a elas que voltassem ao seu povo e aos seus deuses, pois Noemi dizia que não tinha mais nada a oferecer a elas. Porém, Ruth se apegou à sua sogra, Noemi. Convido também os irmãos para lermos no mesmo capítulo, mas no versículo 14, do 14 ao 17. Então, de novo, choraram em alta voz. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi:
Eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Rute: não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Amém. Assim como eu disse, meus irmãos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Noemi não estava, eu tenho certeza que ela não entendia o porquê daquilo tudo que estava acontecendo a ela. Tem capítulos e versículos que ela até diz que Deus abandonou, que ela era hoje, o nome dela não significava mais felicidade, mas sim amarga. Mas mesmo quando não estamos entendendo, Deus continua agindo. Mesmo quando nós pensamos que Deus não está nos vendo, Deus está trabalhando ao nosso favor. Não importa a situação em que estamos vivendo, Deus sempre trabalha a favor daqueles que o amam. Vejamos então 3 meios pelos quais podemos ver o agir de Deus nos momentos de crise em nossas vidas. Primeiro meio, através do amor. Rute, como acabamos de ler no versículo anterior, ela fez um juramento de amor. Um juramento de amor para uma sogra velha, viúva, pobre, estrangeira e desamparada. Ela segue sua sogra para um destino que ela não sabia o que as esperava. Mas Rute amava a sua sogra. E no versículo também que nós lemos, me traz a certeza que Rute tinha verdadeiramente se convertido a Deus, ao Deus de Israel. Quando ela disse a Rute, quando ela disse a Noemi: o seu povo é o meu povo e o seu Deus é o meu Deus. A partir desse momento eu tenho certeza que Deus já estava agindo e já estava trabalhando na vida de Rute e na vida de Noemi, através do amor que Rute sentia por Noemi. Só que infelizmente, meus irmãos, nos dias de hoje, o que mais eu tenho visto, e eu acredito que os irmãos também, são famílias que são desfeitas no momento de crise, no momento de perda, naquele momento de perda financeira. Quantos casamentos são desfeitos quando um dos cônjuges perde o trabalho ou perde o emprego e não pode mais ter uma situação financeira que possa vir sustentar a casa? Quantos filhos não abandonam seus pais na velhice? Quando aqueles que dizem amar verdadeiramente o outro, mas no momento de crise ou naquele momento de luta, aquele que diz amar, o amor acaba. Ele simplesmente abandona, ele simplesmente vira as costas. Ao contrário de Rute. Rute continuou do lado de Noemi, mesmo Noemi não tendo mais nada a oferecer a Rute. Porque quando Noemi diz para Rute: faz como fez a sua cunhada e volta para o seu povo, volta para os seus deuses. Rute teve a oportunidade ali de seguir a vida dela e viver a vida dela, mas ela escolheu estar do lado, continuar do lado daquela pessoa que ela amava, pelo que ela representava a ela, e não pelo que ela podia oferecer. Que possamos também nos espelhar em Rute, pedir ao Senhor este amor puro uns pelos outros. Que o Espírito Santo de Deus venha nos conduzir, nos momentos de crise, a amar verdadeiramente aqueles que Ele nos deu, aqueles que Ele colocou em nossa casa, em nosso lar, para nós cuidarmos.
Deus estava agindo na vida de Ruth e de Noemi, através do amor. Segundo meio pelo qual podemos ver o agir de Deus em momentos de crise, é através da providência. Quando se tem um coração puro, quando se ama verdadeiramente, assim como eu disse, e quando nós cuidamos daquele que Deus nos deu para cuidar, Deus providencia. Deus nos manda providência. Assim como Ele proveu na vida de Ruth, assim como Ele proveu trabalho, assim como Ele proveu aquele que a protegesse, assim como Ele proveu também água para saciar a sua sede, Deus também provê em nossas vidas no momento de necessidade. Deus proveu na vida de Ruth e de Noemi, porque Ruth amava a Noemi verdadeiramente. E ela pergunta a Boaz, que foi aquele que deu trabalho a ela, o porquê dele a favorecer, porque ele viu tanto favor ou merecimento nela, né? E Boaz responde, lá no capítulo 2, versículo 11. Bem se me contou quanto fizestes à tua sogra, depois da morte do teu marido, e deixastes o teu pai e a tua mãe e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conheceste. A abundante semeadura que Ruth fez na vida de Noemi, ela já estava começando a colher aqueles frutos. Ela já estava começando a colher tudo aquilo que ela plantou e tudo aquilo que ela tinha investido na vida de Noemi. Como diz lá no Salmo 126, 126, versículo 5, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Deus estava provendo na vida de Ruth e na vida de Noemi, por tudo aquilo que ela tinha feito, por tudo aquilo de bom que ela tinha plantado, ela já estava começando a colher os frutos. Terceiro e último meio que eu quero deixar para os irmãos, meio pelo qual Deus age na minha família, na sua família, através de um remidor. Como essa palavra não é muito comum, eu fui pesquisar, e remidor significa quem redime, aquele que salva, aquele que liberta, aquele que resgata, ou o redentor. Boaz foi esse remidor na vida de Ruth e na vida de Noemi. Por quê? Porque Boaz, ele era sobrinho de Elimeleque. E por essa razão, ele podia legalmente ser o marido de Ruth, por causa de um regime que regia a lei do casamento naquela época, que se chamava levirato. O levirato, ele dava o direito do parente mais próximo do falecido casar com a viúva e poder assim resgatar tudo que aquele parente tinha perdido. Então Boaz, ele foi o remidor na vida de Ruth e na vida de Noemi. Ele foi o resgatador, ele foi aquele que resgatou Noemi e Ruth da pobreza e da miséria. Podemos aqui, meus irmãos, comparar Boaz, que foi o remidor, como o sacrifício de Cristo ali naquela cruz. Como Boaz foi o remidor na vida de Ruth e na vida de Noemi, Cristo é o nosso remidor. Cristo é o nosso resgatador, o nosso libertador. Cristo é aquele que nos salvou. Cristo pagou um preço muito caro ali naquela cruz, quando derramou o seu sangue. E assim Ele nos redimiu dos nossos pecados. Assim como Boaz
comprou Ruth e Noemi da pobreza e do fim da descendência daquela família, assim Deus também nos comprou da eternidade nas profundezas. Assim Deus nos resgatou daquela vida miserável que nós nos encontrávamos. Porque hoje eu creio que todos aqui servem a Cristo Jesus. Amém? Então, Jesus é o nosso remidor. Assim como Boaz foi. E assim como Ruth teve fé que Boaz ia tirar ela daquela situação, assim como ela teve esperança no seu remidor, nós devemos ter esperança no nosso remidor, que é Cristo Jesus. Nós devemos ter fé que não importa a situação em que estejamos vivendo, Ele está nos vendo. Ele não nos esqueceu e Ele continua agindo. Ele está trabalhando em nossas vidas através do amor de nossos familiares. Ele está providenciando nas nossas vidas, suprindo todas as nossas necessidades. Por quê? Porque Ele é o nosso resgatador. Então, se nós continuarmos, meus irmãos, ligados, firmes, naquele que nos tirou das trevas, nós vamos sim encontrar a vitória. Assim como Noemi e Ruth também encontrou. Porque Noemi e Ruth não tinham mais descendentes. Como os falecidos não deixaram filhos, tinha acabado ali a linhagem de qualquer uma das duas e daquele que morreu. Mas, vindo Boaz e as resgatando, Boaz deu a Ruth e a Noemi a oportunidade de fazerem parte da linhagem de Davi, que é o rei Davi, e do Messias. Porque Ruth era mãe do pai de Davi. Isso, acho que é isso mesmo. O pastor confirmou, então é. Então, Ruth, do nada, ela passou a ser vó de um dos maiores reis que a Bíblia nos deixa. Ela passou a fazer parte da linhagem daquele que veio e morreu naquela cruz para nos libertar, para nos salvar, para nos dar o direito de sermos chamados filhos de Deus. Nós também não tínhamos mais esse direito antes de Cristo Jesus. Estávamos condenados a morrer e ir para profundezas. Eu não gosto nem de pronunciar essa palavra. Mas hoje nós temos o direito de viver na eternidade, juntamente com o nosso remidor. Aleluia, Senhor Jesus. E eu quero deixar aos irmãos, como considerações finais, uma canção que ela fala muito com que talvez você esteja vivendo, ou você viveu, ou você conhece alguma família que está vivendo neste momento. Eu peço a você que feche seus olhos e medite na letra dessa canção. E espero, do fundo do meu coração, que assim como ela falou ao meu coração, ela venha falar ao seu. Amém? Tempestades e bonanças, não temo mais ondas e ventos.
O que para mim é impossível, para Deus é só questão de tempo. O mar é grande, eu sou pequeno, mas Deus não vai me abandonar. Isso é história para eu viver, experiência para contar. Isso é Jesus a me moldar. Está sofrendo, mas também tá aprendendo, né? Tá machucando, mas também tá te ensinando. Então, toda promessa tem um tempo de espera, mas Deus já decretou vitória nesta guerra. Fica tranquilo, não se desespera. Se foi Deus quem prometeu, a promessa está de pé. Somente espera, mantenha calma, não perca a fé. Se teu joelho está no chão, o teu inimigo não consegue ficar de pé. Fica tranquilo, Deus está providenciando um sorriso para cada noite que você passou aflito. O seu gemido será substituído por um hino de vitória. Não ceda agora, não se limite apenas ao teu sofrimento. Deus sabe exatamente o que está fazendo. Por mais que hoje você não esteja entendendo, o segredo é confiar, o segredo é descansar. Tem um sorriso te esperando quando este dia raiar. Fica tranquilo, descansa em Deus. Fica tranquilo, pois Ele ouve cada noite que você chorou no seu quarto. Ele ouve cada noite que você dobrou os teus joelhos e pediu para Ele a sua misericórdia. Quando você pediu a Ele que te tirasse dessa situação de dor, quando você pediu a Ele que te tirasse desse momento de luto, oh Espírito Santo, que o Espírito Santo de Deus venha confortar o teu coração. Que o Espírito Santo de Deus venha confortar o teu coração que está enlutado, o seu coração que está doendo por aquele ente que está no hospital, por aquele que está em casa, na quarentena, no isolamento. Fica tranquilo, Deus está providenciando um sorriso para cada noite que você passou aflito. O seu gemido será substituído por um hino de vitória. Não ceda agora, não se limite apenas ao teu sofrimento. Deus sabe exatamente o que está fazendo. Por mais que hoje você não esteja entendendo, o segredo é confiar, o segredo é descansar. Tem um sorriso te esperando quando este dia raiar. Aleluia, Deus. Que possamos descansar no nosso Salvador, o Senhor Jesus.